Eu vou contar aqui com um pequeno suporte ali. Vamos passar mesmo. Eu acho que falar em sustentabilidade, que é o que nós estamos sendo proposto a fazer, é primeiro entender que, eu acho que talvez um bom exemplo para o debate da sustentabilidade para a gente, é compreender que Davos é uma coisa, e que nós, o Fórum Social Mundial, nós somos várias identidades. Então nós somos vários povos, e eu acho que a ideia da identidade, da diversidade, deve marcar parte desse debate. E como falo de um lugar, que é o do lugar do semiárido, é importante falar da importância da água, inclusive, desse lugar, e aí eu vou passar rapidamente, nós podemos ir para frente. Se a gente observar um pouco a situação do Brasil, né, que é tido como lugar que tem muita água, o Brasil, a divisão da água é mais ou menos essa que vocês estão vendo aí. Então nós temos aí o norte com a maior quantidade de água, uma população de 6,98, o centro-oeste com a segunda maior quantidade de água, o sul, o sudeste e o nordeste, que tem 3,3% da água doce, o que é água de superfície, água usada, e tem algo em torno de 30% da água ou de população para ter acesso a essa água. E o semiárido sempre foi vendido, o Nordeste brasileiro sempre foi vendido como um lugar que não tem água. Então, nós vamos falar um pouquinho, partir da água, para falar sobre outras questões. O semiárido é aquele lugar que vocês estão vendo ali, compreende o Nordeste brasileiro, os 9 estados do Nordeste, mais o norte de Minas Gerais e o Vale do Jequitinhonha. Só para a gente ter uma ideia, caberia no semiárido brasileiro a Alemanha e a França juntas. Tem algumas informações que eu acho que são importantes, embora eu não vou passar muito tempo nela, mas a nossa média pluviométrica, ou seja, do que chove no semiárido, tem sido algo em torno de até 700 milímetros. E a nossa quantidade de perder água, de evaporação, é de 3.000 milímetros, ou seja, se chovessem 3 vezes a quantidade que chove, nós ainda perderíamos toda a água por evaporação, talvez um pouquinho mais do que isso. É importante dizer o seguinte, o semiárido brasileiro, que está concentrado grande parte no Nordeste, o Nordeste brasileiro, ele tem o seguinte, hoje nós temos um pouco mais de 4 milhões de famílias camponesas vivendo no Brasil. De cada 10 famílias que vivem no campo brasileiro, 5, justamente a metade, estão no Nordeste brasileiro. Ou seja, estão inclusive no semiárido. O semiárido é a região brasileira com a maior quantidade de famílias no meio rural brasileiro. Só voltando um pouquinho, acho que é importante destacar o seguinte, a vegetação predominante no semiárido é a caatinga. Obviamente que, assim, que a nossa vegetação no Brasil, e aí tem grandes, a Floresta Amazônica, Pantanal e várias outras, mas é importante destacar que a caatinga ela só existe no Brasil, não existe em nenhum outro lugar. Nós somos o semiárido mais populoso do mundo, nós somos o semiárido que mais chove, e nós temos uma vegetação, um bioma, na verdade, que só existe no Brasil e ele corre perigo. No semiárido, uma pessoa pode gastar até 36 dias por ano em busca de água. Normalmente, isso é uma média, pode ser mais. Podemos passar? Podemos passar? A partir disso, há 11 anos atrás, se formou uma rede, né, assim, que faz 10 anos, já tem 11 anos, que é a chamada Articulação no Semiárido Brasileiro, é uma rede de organizações que atuam na região, são ONGs, cooperativas, sindicatos, organizações da igreja, da cooperação, organizações da sociedade civil que atuam única e exclusivamente com foco para o lugar, que é o lugar semiárido, e hoje nós devemos ser algo em torno de 750 organizações que olham para isso. No Brasil tem um conceito muito conhecido que é o conceito da indústria da seca. Então se usou o Nordeste muito tempo, se vendeu uma imagem da região como uma região seca e a partir disso se ganhou muito dinheiro. Nós temos trabalhado como uma ideia de sustentabilidade, a ideia da convivência com o semiárido. E o princípio da convivência, ele serve para todos os lugares.
Então, a ideia da convivência é: eu posso viver bem no lugar onde eu estou, aproveitando o que ele tem. E o semiárido, na lógica da nossa convivência, a gente teria que ter água, guardar os alimentos, é possível fazer isso, aí as sementes têm um poder estratégico em relação à nossa ação, e alimento para os animais. Agora é importante destacar aí também como um elemento importante, no caso do semiárido, assim, apesar de ser vendido como um lugar seco, é onde nós temos a maior concentração de terra na mão do latifúndio, está no semiárido. Apesar de a gente ter a maior quantidade de famílias vivendo no campo, é lá também onde você tem a maior concentração de terra. E, infelizmente, o último censo mostrou, inclusive, que nos últimos 10 anos a terra, inclusive, está mais concentrada. A partir disso, a partir dessas organizações, a partir das experiências das comunidades, tem trabalhado duas ações que a gente tem chamado de Programa de Formação e Mobilização Social para a Convivência com o Semiárido, que é o programa 1 milhão de cisternas. É um programa relativamente simples, de um cilindro, uma caixa d'água cilíndrica ao lado de cada casa, para cada família. Nós temos trabalhado a questão da necessidade da água de beber, para a gente ter uma ideia, uma noção, algo em torno de 5 milhões de pessoas no semiárido vivem problemas de falta de água para beber, ou seja, com sede, algo em torno de 5 milhões, então tem um programa 1 milhão de cisternas, que já conseguiu construir um pouco mais de 300 mil cisternas com iniciativa da sociedade civil. Isso significa dizer 1,5 milhão de pessoas com água potável, e essa pequena ação, ela tem livrado inúmeras crianças e mulheres, em especial crianças, de mortalidade. E o programa Uma Terra e Duas Águas, a gente pode passar, e o programa Uma Terra e Duas Águas, que é a ideia de garantir a primeira água, precisa-se ter uma segunda água e precisa ter acesso à terra.